A Lituânia, situada no coração da região do Báltico, é um país que desperta curiosidade e encanto por sua capacidade de unir tradição e modernidade em um território relativamente pequeno, mas repleto de riquezas históricas, culturais e naturais. Localizada ao norte da Europa, faz fronteira com a Letônia, a Bielorrússia, a Polônia e o enclave russo de Kaliningrado, além de estar banhada pelo Mar Báltico. Sua posição geográfica a colocou ao longo dos séculos como um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, fator que moldou profundamente sua identidade nacional. Ao mesmo tempo em que preserva com orgulho sua herança milenar, a Lituânia projeta-se como uma nação moderna, inovadora e plenamente integrada ao cenário europeu. A primeira impressão que muitos visitantes têm da Lituânia é a de um país acolhedor e vibrante, onde cada detalhe da paisagem e da arquitetura parece contar uma história. As ruas de Vilnius, a capital, misturam o barroco com o contemporâneo, enquanto os vilarejos rurais exibem tradições que resistiram ao tempo. Essa dualidade faz parte da essência lituana, um povo que valoriza a memória de seus antepassados, mas que olha para o futuro com otimismo e criatividade. Ao caminhar pelas cidades, é possível perceber um ambiente dinâmico, marcado pela juventude, pela inovação tecnológica e por uma vida cultural rica, mas que ainda conserva espaços de silêncio, natureza e contemplação. Outro aspecto fascinante da Lituânia é a forma como o país se reconstruiu ao longo da história. Marcada por invasões, ocupações e períodos de perda de soberania, a nação lituana sempre encontrou maneiras de reafirmar sua identidade e resistir às adversidades. Essa força é visível na língua, no folclore e nos símbolos nacionais, que mantém viva uma herança única entre os povos europeus. O espírito resiliente dos lituanos é um traço que impressiona tanto quem estuda sua história quanto quem visita o país nos dias atuais. A Lituânia é também um destino de contrastes naturais, com florestas que cobrem grande parte de seu território, rios que serpenteiam por vales verdes e o impressionante istmo da Curlândia, patrimônio da humanidade. É um país onde a natureza está sempre próxima, oferecendo cenários de tranquilidade e inspiração. Ao mesmo tempo, sua posição estratégica e a integração à União Europeia transformaram a nação em um centro de negócios, tecnologia e intercâmbio cultural. Assim, a Lituânia apresenta-se não apenas como um destino turístico ou um ponto no mapa europeu, mas como uma síntese da resiliência humana, da beleza natural e da riqueza cultural. Conhecer esse país é mergulhar em uma história fascinante, em tradições preservadas e em um futuro que se desenha com ousadia e esperança. A história da Lituânia é marcada por uma jornada impressionante de resistência, expansão, perdas e renascimentos que moldaram a identidade do país e o colocaram como uma das nações mais singulares da Europa. Para compreender a Lituânia de hoje, é fundamental mergulhar em sua trajetória desde os tempos antigos até sua afirmação como um Estado independente e moderno no cenário internacional. As raízes da nação remontam aos povos bálticos, que se estabeleceram na região há milênios e preservaram costumes, mitos e uma língua que sobreviveu ao longo do tempo como uma das mais antigas da família indo-europeia. Antes da cristianização, a Lituânia era uma terra de crenças pagãs, onde o culto à natureza, ao sol, às árvores e aos rios fazia parte do cotidiano. Esse vínculo com as forças naturais deixou marcas profundas, que ainda hoje podem ser percebidas em festas populares e tradições culturais. Durante a Idade Média, a Lituânia deu um salto histórico notável, passando de um conjunto de tribos dispersas a uma das maiores potências políticas da Europa. O Grão-Ducado da Lituânia, fundado no século XIII, rapidamente se expandiu e chegou a se tornar o maior país do continente no século XV, abrangendo territórios que incluíam boa parte da atual Bielorrússia, Ucrânia, Polônia e até regiões da Rússia. Essa expansão foi acompanhada por uma administração relativamente tolerante, que permitia a coexistência de diferentes povos, religiões e culturas sob o domínio lituano. Essa característica fez do Grão-Ducado um espaço de intercâmbio e diversidade em uma época de intensas guerras e conflitos religiosos. O auge desse período trouxe prestígio internacional e consolidou a Lituânia como um ator central na política europeia medieval. A cristianização, ocorrida oficialmente em 1387, marcou outro ponto decisivo da formação do país. A Lituânia foi o último território da Europa a adotar oficialmente o cristianismo, e a transição não foi simples. Durante séculos,
práticas pagãs conviveram com o catolicismo, e essa fusão de crenças resultou em uma cultura profundamente marcada pela dualidade entre tradição ancestral e religião oficial. Ao mesmo tempo, a Lituânia se uniu à Polônia por meio da União de Kreu e, posteriormente, da União de Lublin em 1569, formando a Comunidade Polaco-Lituana, um dos estados mais poderosos da Europa durante a Idade Moderna. Esse período trouxe prosperidade, mas também diluição gradual da autonomia lituana, já que a influência polonesa cresceu em várias esferas da vida política e cultural. Com o declínio da comunidade no século XVII e as sucessivas guerras, a Lituânia perdeu força diante de vizinhos mais poderosos. A partir do final do século XVIII, com as partições da Polônia, a Lituânia foi incorporada ao Império Russo. Durante esse período, a identidade nacional lituana enfrentou grandes desafios. O uso da língua lituana foi restringido, movimentos de resistência foram reprimidos, e o país viveu longas décadas sob domínio estrangeiro. No entanto, o século XIX trouxe também um despertar cultural e nacional, impulsionado por intelectuais, poetas e líderes comunitários que buscavam resgatar a língua e as tradições. Esse renascimento nacional seria fundamental para a futura independência. A oportunidade de se libertar surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial e do colapso dos impérios. Em 16 de fevereiro de 1918, a Lituânia declarou sua independência e estabeleceu um Estado soberano, embora os anos seguintes fossem turbulentos, com conflitos fronteiriços e dificuldades em consolidar um novo país. Apesar dos desafios, o período entre guerras representou uma fase de afirmação nacional, em que instituições foram criadas e a identidade lituana se fortaleceu. A Segunda Guerra Mundial, porém, trouxe novos sofrimentos. Inicialmente ocupada pela União Soviética em 1940, a Lituânia foi, em seguida, invadida pela Alemanha nazista, passando por massacres, perseguições e perdas humanas devastadoras. Após a guerra, a ocupação soviética foi restabelecida, e o país permaneceu sob domínio de Moscou por quase 5 décadas. Durante esse período, a repressão política, as deportações em massa para a Sibéria e a tentativa de russificação marcaram profundamente a sociedade lituana. Ao mesmo tempo, a resistência nunca desapareceu. Movimentos clandestinos, comunidades religiosas e grupos culturais mantiveram viva a chama da liberdade. Na década de 1980, o cenário internacional começou a mudar com a crise do regime soviético. A Lituânia destacou-se como pioneira no processo de independência entre as repúblicas bálticas. O movimento conhecido como Sąjūdis, formado por intelectuais, políticos e cidadãos comuns, mobilizou a população em favor da soberania. Um dos episódios mais emblemáticos foi a Cadeia Báltica, de 1989, quando cerca de 2 milhões de pessoas deram as mãos, formando uma corrente humana que uniu Vilnius, Riga e Tallinn em um poderoso gesto de união e resistência pacífica. Em 11 de março de 1990, a Lituânia declarou novamente sua independência, tornando-se a primeira república soviética a fazê-lo. A reação de Moscou foi dura, com tentativas de repressão violenta, como o ataque à torre de TV em Vilnius em janeiro de 1991, que resultou na morte de 14 civis. No entanto, a resistência popular prevaleceu, e o mundo reconheceu a independência da Lituânia em meio ao colapso definitivo da União Soviética. Desde então, o país passou por uma transformação notável, integrando-se à União Europeia e à OTAN em 2004, consolidando sua posição como um Estado democrático e próspero. Hoje, ao olhar para sua trajetória, a Lituânia se apresenta como uma nação que venceu inúmeras provações e soube manter sua essência ao longo dos séculos. De tribos pagãs a um grande império medieval, de ocupações estrangeiras a movimentos de libertação, o país construiu uma identidade baseada na resiliência, no orgulho cultural e na capacidade de renascer das dificuldades. Essa história singular não apenas explica a força do povo lituano, mas também inspira aqueles que buscam compreender como uma nação pode sobreviver, se reinventar e prosperar diante das maiores adversidades. A cultura da Lituânia é o reflexo vivo de sua história milenar, das influências externas que recebeu ao longo do tempo e, sobretudo, da resistência de seu povo em preservar uma identidade própria diante de tantas adversidades.
Apesar de ter sido invadida, ocupada e pressionada a abandonar sua língua e tradições em diferentes períodos, a nação lituana soube manter viva uma herança cultural que hoje é motivo de orgulho. Um dos pilares dessa identidade é a língua lituana, considerada uma das mais antigas e conservadoras do ramo indo-europeu. Falada por pouco menos de 3 milhões de pessoas, ela guarda estruturas arcaicas que remontam às origens da família linguística, aproximando-se de formas antigas do sânscrito e do latim. Mais do que um meio de comunicação, o idioma tornou-se símbolo de resistência cultural, especialmente no século XIX, quando era proibido pelo Império Russo. A luta para manter o lituano vivo fez dele um emblema de liberdade, e até hoje seu ensino e preservação são tratados como um valor nacional. Outro aspecto essencial da identidade lituana é o folclore, que sobreviveu como uma fonte de coesão social e de ligação com as raízes pagãs do país. As músicas tradicionais, muitas vezes cantadas em coros, acompanham festas, casamentos e celebrações comunitárias. A dança popular também desempenha papel importante, com coreografias que evocam a vida no campo, o ciclo das colheitas e a harmonia com a natureza. Essa herança é particularmente visível nas festas anuais, como o dia de São João, Jonins, celebrado no solstício de verão, quando fogueiras são acesas, coroas de flores são usadas e rituais antigos voltam à cena. Nesse momento, percebe-se como a Lituânia carrega consigo um elo profundo entre o passado e o presente, permitindo que elementos pagãos e cristãos coexistam em sua cultura. O cristianismo, especialmente o catolicismo, também exerce grande influência na vida cultural e espiritual do país. Igrejas, catedrais e mosteiros espalham-se pelo território e desempenham papel central não apenas na fé, mas também na organização social. A famosa Colina das Cruzes, onde milhares de cruzes foram erguidas como símbolo de fé e resistência, tornou-se um ícone da identidade lituana. Esse lugar expressa a capacidade do povo de unir religião e resistência política, já que durante a ocupação soviética os lituanos continuaram a erguer cruzes em desafio ao regime. Esse exemplo mostra como a religião, mais do que um aspecto espiritual, tornou-se elemento inseparável da cultura nacional. Na literatura, a Lituânia também construiu uma tradição marcada tanto pela preservação da língua quanto pela busca de expressão nacional. Escritores como Kristijonas Donelaitis, autor de As Estações do Ano, são considerados fundadores da literatura lituana moderna. Sua obra, escrita no século XVIII, retrata a vida camponesa e a ligação do homem com a natureza, temas que continuam a ressoar na identidade do país. No século XX, a literatura se expandiu com autores que abordaram a luta pela liberdade, as tragédias da guerra e os dilemas do exílio. A poesia, em especial, sempre teve forte impacto cultural, sendo recitada em festivais e encontros comunitários como forma de fortalecer a identidade coletiva. As artes visuais e o cinema também se tornaram expressões relevantes da cultura lituana. Pintores como Mikalojus Jurlionis, que além de artista foi compositor, são celebrados por sua capacidade de unir música e pintura em obras que traduzem o espírito nacional. Já no cinema, diretores contemporâneos têm conquistado espaço internacional ao abordar temas como memória, identidade e transformação social. A produção cultural lituana, embora não tão amplamente conhecida no exterior quanto a de outros países europeus, apresenta um vigor criativo que reflete a originalidade do povo. Outro traço marcante da identidade lituana é a forte ligação com a natureza, que não se limita apenas ao aspecto físico, mas também simbólico e cultural. A vida rural, durante séculos predominante, moldou valores como a simplicidade, a coletividade e a hospitalidade. O respeito pelas florestas, pelos rios e pelos ciclos da terra aparece tanto em lendas e canções quanto em hábitos cotidianos. Essa conexão se reflete até hoje em práticas sustentáveis e no apreço por espaços verdes, visível mesmo nas grandes cidades, que preservam parques e áreas naturais como parte essencial do ambiente urbano. Na contemporaneidade, a identidade cultural da Lituânia não se limita à preservação da tradição, mas também se abre para a modernidade. O país busca equilibrar o orgulho de suas raízes com o dinamismo da vida europeia atual. Festivais de música eletrônica, galerias de arte contemporânea e polos de inovação tecnológica convivem lado a lado com celebrações folclóricas e práticas religiosas.
Esse equilíbrio demonstra que a cultura lituana não é estática, mas sim um organismo vivo que se renova constantemente sem perder seu núcleo essencial. Em resumo, a cultura e a identidade nacional da Lituânia são fruto da combinação entre resistência e adaptação. A língua, o folclore, a religião, a literatura e a arte formam os pilares de uma herança que se manteve firme diante de séculos de opressão. Ao mesmo tempo, a abertura ao novo e a integração internacional garante que a cultura lituana permaneça vibrante e relevante. Essa dualidade entre tradição e modernidade, entre raízes ancestrais e futuro inovador, constitui a essência de um povo que encontra em sua cultura não apenas um motivo de orgulho, mas também uma forma de continuar afirmando sua presença no mundo. A Lituânia, embora seja um dos menores países da Europa em extensão territorial, guarda uma riqueza natural que surpreende pela diversidade e pelo estado de preservação. Mais da metade de sua superfície é coberta por florestas, lagos e áreas verdes, criando uma paisagem que transmite ao mesmo tempo tranquilidade e vitalidade. A proximidade da natureza é parte essencial do modo de vida lituano. Basta um curto deslocamento a partir das grandes cidades para se encontrar em cenários de bosques densos, rios sinuosos e vilarejos onde o tempo parece correr mais devagar. Essa presença constante da natureza molda não apenas o ambiente físico, mas também a cultura e a mentalidade do povo, que mantém um vínculo profundo com a terra e seus ciclos. Entre os tesouros naturais mais impressionantes da Lituânia está o Istmo da Curlândia, conhecido como Curonian Spit, uma estreita faixa de areia que se estende por quase 100 quilômetros entre o Mar Báltico e a Lagoa da Curlândia. Esse lugar, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é um espetáculo de contrastes. Dunas móveis que chegam a atingir 60 metros de altura convivem com florestas de pinheiros e aldeias pitorescas. Caminhar pelo istmo é como percorrer um mundo à parte, onde o silêncio do mar e o sopro do vento sobre as dunas criam uma atmosfera quase mágica. A região também abriga aves migratórias em grande número, transformando-se em um paraíso para observadores da vida selvagem. Além disso, vilas como Nida oferecem um charme especial, com casas de madeira colorida e tradições de pesca que ainda se mantêm vivas. Os rios desempenham papel fundamental na geografia e na vida da Lituânia, em especial o Nemunas, o maior do país. Ele corta o território de sul a oeste, criando paisagens de grande beleza e servindo como via histórica de transporte e comércio. Ao longo de suas margens encontram-se colinas, florestas e castelos medievais que contam histórias do passado. Outro rio importante é o Neris, que atravessa Vilnius e dá à capital um cenário de equilíbrio entre natureza e urbanização. Esses cursos d'água, além de sua função histórica, são hoje espaços de lazer e turismo, onde é possível realizar passeios de barco, canoagem ou simplesmente apreciar o pôr do sol refletido nas águas. A Lituânia também é conhecida pela abundância de lagos, que superam os 3.000 espalhados por todo o território. Eles se destacam não apenas pela beleza, mas também pela integração à vida cotidiana, seja no verão, quando viram destinos de banho e recreação, seja no inverno, quando congelam e se transformam em cenários de práticas esportivas. Entre os mais notáveis está o Lago Gal, em Trakai, famoso por abrigar no centro de suas águas o castelo medieval que é um dos cartões postais do país. Outros lagos, menores e mais isolados, convidam ao descanso e à contemplação, oferecendo refúgio para aqueles que buscam paz em meio à natureza. As florestas lituanas, que cobrem cerca de um terço do país, formam verdadeiros santuários verdes onde a biodiversidade encontra espaço para florescer. Carvalhos, pinheiros e bétulas dominam as paisagens, acompanhados por uma fauna variada que inclui cervos, javalis, castores e inúmeras espécies de aves. A relação do povo lituano com as florestas é antiga e espiritual. Desde os tempos pagãos, esses espaços eram considerados moradas sagradas, locais de rituais e devoção à natureza. Ainda hoje, caminhar por essas florestas transmite uma sensação de conexão com algo maior, um silêncio profundo que convida à reflexão e ao reencontro consigo mesmo. Os parques nacionais, como Auktaitija e Emaitija, são exemplos de áreas protegidas que preservam tanto a fauna quanto tradições culturais locais, combinando o turismo ecológico com herança histórica. Outro elemento natural que se destaca na Lituânia são as colinas e planícies suavemente onduladas que compõem o relevo do país.
Embora não haja grandes montanhas, essa topografia cria cenários pitorescos, especialmente quando vista durante as mudanças de estação. A primavera traz flores coloridas, o verão cobre os campos de verde intenso, o outono transforma as árvores em mosaicos dourados e vermelhos, e o inverno cobre tudo com neve, oferecendo imagens dignas de cartões postais. Esse ciclo sazonal marcante faz com que a paisagem esteja sempre em transformação, encantando tanto os moradores quanto os visitantes. Além das belezas naturais visíveis, a Lituânia guarda tesouros subterrâneos, como o âmbar, conhecido como ouro báltico. As praias da costa, especialmente próximas a Klaipėda, são locais onde ainda se encontra esse mineral orgânico que há séculos é usado em joias e amuletos. O âmbar carrega consigo um simbolismo profundo, sendo associado à luz solar e à proteção, e continua a ser uma marca cultural e natural do país. Em resumo, a natureza da Lituânia é uma síntese harmoniosa de elementos que se complementam, rios que contam histórias, lagos que abrigam castelos, florestas que convidam ao silêncio, dunas que impressionam pela grandiosidade e estações que transformam a paisagem em cenários mutáveis. Essa riqueza natural não apenas embeleza o território, mas também alimenta a identidade de um povo que aprendeu a conviver em proximidade com o meio ambiente, valorizando-o como parte essencial de sua vida. Para quem visita, explorar a natureza lituana é mais do que uma atividade turística. É uma experiência espiritual, um convite a desacelerar e perceber a beleza que se esconde nos detalhes da terra, da água, do vento e da luz. As cidades da Lituânia são o reflexo mais claro da história multifacetada do país e de sua capacidade de unir o passado e o presente em uma harmonia singular. Cada núcleo urbano lituano guarda características próprias, que vão desde castelos medievais até bairros modernos pulsando com tecnologia e cultura contemporânea. Explorar as cidades do país é mergulhar em um mosaico de estilos arquitetônicos, tradições locais e ritmos de vida que encantam os visitantes e revelam a identidade lituana em diferentes dimensões. A capital Vilnius, em particular, é considerada uma das joias do leste europeu, um centro histórico de beleza barroca que se entrelaça com avenidas modernas, cafés acolhedores e uma atmosfera jovem e criativa. A cidade, que é também a maior do país, é famosa por seu centro histórico listado como Patrimônio Mundial da Unesco, onde igrejas barrocas, praças amplas e ruas de paralelepípedos transportam o visitante a séculos passados. Ao mesmo tempo, Vilnius respira modernidade, com seus bairros repletos de galerias de arte, bares alternativos e espaços culturais que mostram a face inovadora do país. O contraste entre tradição e modernidade é visível em cada esquina, e essa convivência é justamente o que dá à cidade um charme tão especial. Kaunas, a segunda maior cidade da Lituânia, oferece uma experiência urbana diferente, mas igualmente fascinante. Durante o período entre guerras, quando Vilnius estava sob controle polonês, Kaunas assumiu o papel de capital temporária, e isso lhe deu uma importância política e cultural imensa. A cidade preserva até hoje um estilo arquitetônico modernista que a distingue das demais cidades bálticas e que, recentemente, passou a ser reconhecido internacionalmente. Além disso, Kaunas é um centro de vida estudantil e artística, com universidades renomadas e uma cena cultural vibrante. Suas ruas largas, museus e espaços dedicados à música e ao teatro fazem dela um destino que combina dinamismo urbano com história. O Castelo de Kaunas, erguido às margens do rio Nemunas, é um dos símbolos da cidade e um testemunho de seu passado medieval. Seguindo em direção ao litoral, encontra-se Klaipėda, a terceira maior cidade do país e a única grande cidade portuária da Lituânia. Sua importância estratégica ao longo da história foi enorme, já que serviu como ponto de ligação entre o interior e o Mar Báltico. A cidade tem uma atmosfera distinta, marcada pela mistura de influências germânicas e bálticas. Seu centro histórico, embora pequeno, conserva fachadas características e esculturas curiosas espalhadas pelas ruas, que dão um tom lúdico ao passeio. Além disso, Klaipėda é a porta de entrada para o Istmo da Curlândia, uma das regiões mais impressionantes do país do ponto de vista natural. Durante o verão, a cidade ganha vida com festivais, eventos portuários e o movimento intenso de turistas que se dirigem às praias e às vilas costeiras. Não menos importante é Trakai, uma pequena cidade próxima a Vilnius que abriga um dos cartões postais mais conhecidos da Lituânia, o Castelo de Trakai.
Construído no século XIV em uma ilha no Lago Gal, o castelo parece saído de um conto de fadas, cercado por águas tranquilas e acessível por uma ponte de madeira. Trakai é mais do que um destino turístico, é também um símbolo da diversidade cultural do país, já que historicamente foi habitada pelos caraíns, uma minoria de origem túrquica que mantém tradições próprias até hoje. A visita ao castelo e ao vilarejo oferece uma experiência que combina história, cultura e beleza natural em um mesmo cenário. Além dessas cidades mais conhecidas, a Lituânia possui outros núcleos urbanos de grande encanto e relevância histórica. Jauliai, por exemplo, é famosa pela proximidade com a Colina das Cruzes, um dos locais mais emblemáticos do país, onde milhares de cruzes foram erguidas como expressão de fé e resistência. Paneves, embora menos turística, desempenha papel importante na vida econômica e cultural, sendo conhecida por seu teatro de marionetes, um dos mais renomados da Europa. Cada cidade média ou pequena do país guarda particularidades que refletem a diversidade da Lituânia e sua riqueza cultural. O turismo urbano na Lituânia não se limita apenas à contemplação de monumentos e paisagens históricas, ele também oferece experiências autênticas de convivência com o cotidiano lituano. Mercados abertos, cafés tradicionais, feiras de artesanato e festivais locais permitem que o visitante conheça de perto a hospitalidade do povo. Vilnius, por exemplo, é célebre por seus cafés históricos e livrarias charmosas, enquanto Kaunas surpreende com seus murais e grafites que transformaram a cidade em uma galeria de arte a céu aberto. Klaipėda, por sua vez, cativa com seus bares e restaurantes à beira do mar, onde a cultura marítima se faz presente na gastronomia e no estilo de vida. Outro aspecto que torna as cidades lituanas atrativas é a facilidade de deslocamento. Graças à dimensão relativamente pequena do território, é possível conhecer várias localidades em poucos dias de viagem, aproveitando tanto os centros urbanos maiores quanto vilarejos pitorescos. O sistema de transporte é eficiente, e o turismo urbano acaba se tornando uma experiência integrada com a natureza, já que florestas, rios e lagos estão sempre a poucos quilômetros de distância. Esse equilíbrio entre cidade e campo é uma das grandes vantagens da Lituânia em comparação com outros destinos europeus. Em síntese, as cidades da Lituânia são verdadeiros mosaicos que contam a trajetória de um país marcado pela diversidade de influências e pela resiliência de seu povo. Vilnius encanta com sua beleza barroca e sua criatividade contemporânea. Kaunas surpreende com sua história modernista e sua energia cultural. Klaipėda se destaca como centro portuário e porta de entrada para paisagens costeiras. Trakai fascina com seu castelo medieval em meio às águas, e outras cidades menores complementam esse panorama com tradições locais e autenticidade. Percorrer os núcleos urbanos lituanos é descobrir um país que, embora pequeno em tamanho, é imenso em experiências, oferecendo ao visitante uma visão profunda da alma lituana e de sua capacidade de unir passado e presente em um mesmo cenário. A gastronomia da Lituânia é um reflexo vivo de sua história, de seu clima e da vida cotidiana de seu povo, que aprendeu a transformar ingredientes simples em pratos ricos de sabor e identidade. Em um país de longos invernos e verões curtos, a culinária tradicional foi moldada pela necessidade de pratos que oferecessem sustento e calor, baseados em produtos da terra como batatas, centeio, repolho, beterraba, cogumelos e carnes defumadas. Cada refeição se torna, portanto, uma experiência que conecta o visitante à essência da vida lituana, revelando séculos de tradição e a criatividade em adaptar-se às condições da natureza. Entre os pratos mais emblemáticos está o cepelinai, talvez o maior símbolo da culinária nacional. Trata-se de bolinhos de batata ralada e cozida, geralmente recheados com carne, queijo fresco ou cogumelos, servidos com molho de creme de leite e bacon. Sua forma, que lembra dirigíveis, deu origem ao nome popular, e sua textura consistente traduz bem a rusticidade e a fartura da mesa lituana. Outro destaque é o altibariai, uma sopa fria de beterraba com kefir, pepino e endro, servida especialmente no verão. De cor vibrante, quase fluorescente, o prato é refrescante e leve, contrastando com a robustez típica do inverno e mostrando a capacidade da culinária local de se adaptar às estações. O pão de centeio é outro elemento fundamental da mesa lituana, considerado não apenas um alimento, mas um símbolo cultural. Escuro, denso e de sabor levemente ácido,
Ele acompanha praticamente todas as refeições, sendo reverenciado a ponto de estar presente em cerimônias tradicionais. A produção artesanal ainda é muito valorizada, e provar um pedaço de pão fresco com manteiga local é experimentar um gesto de hospitalidade profundamente enraizado na cultura do país. A carne, especialmente a suína, ocupa lugar de destaque, assim como os peixes defumados, típicos das regiões costeiras e lacustres. O arenque, preparado de diversas formas, é presença comum em celebrações, enquanto cogumelos silvestres, colhidos nas florestas lituanas, enriquecem sopas e molhos. Os queijos frescos, como o Vargsris, também fazem parte da tradição, trazendo leveza e contraste aos sabores mais intensos. As sobremesas revelam a mesma simplicidade acolhedora. O acotis, bolo em formato de árvore, preparado em espetos giratórios, é um dos doces mais tradicionais e costuma ser servido em festas e casamentos, simbolizando prosperidade e continuidade. Outro doce popular é o medaus tortas, bolo de mel em camadas que equilibra doçura e suavidade. No campo das bebidas, a cerveja artesanal vem ganhando cada vez mais espaço, embora a tradição de destilados, como o krupnikas, um licor de mel e especiarias, também se mantenha viva. As bebidas à base de ervas e infusões são comuns, refletindo a ligação do povo com a natureza e suas propriedades medicinais. Provar a gastronomia lituana é, portanto, mais do que se alimentar, é vivenciar a história, o clima e a alma de um povo que valoriza a simplicidade, a fartura e a hospitalidade. Cada prato traz consigo um pedaço da terra, das florestas e das tradições, convidando o visitante a saborear não apenas a comida, mas também a identidade da Lituânia. A cultura da Lituânia é um reflexo profundo de sua história marcada por resistências, conquistas e renascimentos, e ainda hoje guarda uma identidade vibrante que une o passado ancestral às expressões contemporâneas. Trata-se de um país que, apesar de seu pequeno território, carrega uma das culturas mais ricas e singulares da Europa. Construída sobre fundamentos que vão desde a herança pagã à influência medieval e renascentista até a resistência espiritual durante a ocupação soviética. Na vida lituana, a cultura não é apenas um conjunto de práticas artísticas, mas parte essencial do cotidiano, presente nas canções que ecoam em celebrações, nas danças folclóricas que atravessam gerações, nas artes plásticas que refletem a alma nacional e na religiosidade que sustenta a identidade do povo. Um dos pilares mais fortes da cultura lituana é a música, especialmente o canto polifônico tradicional conhecido como sutartins, declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Essas canções, que misturam vozes em harmonias e ritmos específicos, eram originalmente entoadas em rituais e celebrações comunitárias, transmitindo sentimentos de união e espiritualidade. Até hoje, elas permanecem vivas em festivais e apresentações, revelando a importância da música como elemento de identidade coletiva. A tradição coral também é fortíssima, com grandes encontros nacionais que reúnem milhares de vozes em apresentações que emocionam pela grandiosidade e pela energia transmitida. A dança folclórica ocupa igualmente um papel de destaque, representando não apenas entretenimento, mas a ligação do povo com a terra, as estações do ano e os ciclos da vida. Vestidos com trajes tradicionais, bordados à mão com símbolos geométricos que remetem ao paganismo ancestral, os grupos de dança celebram colheitas, casamentos e outras ocasiões importantes, preservando um repertório que é tanto artístico quanto espiritual. Na arte visual, a Lituânia desenvolveu ao longo dos séculos uma expressão própria, influenciada por períodos de dominação estrangeira, mas sempre marcada por um desejo de afirmação nacional. A arte sacra, especialmente nos tempos do cristianismo consolidado, produziu igrejas e ícones de grande beleza, como a pintura da Virgem de Vilnius, considerada milagrosa e objeto de devoção. No entanto, também há forte presença da arte popular, que se manifesta em esculturas de madeira, cruzes ornamentadas e trabalhos de âmbar. As chamadas cruzes lituanas, conhecidas como krydirbis, são uma das tradições mais singulares. Pequenas ou monumentais, erguidas em beiras de estrada ou em colinas, representam tanto a fé cristã quanto a continuidade de símbolos pagãos reinterpretados. A Colina das Cruzes, em Auliai, é talvez o exemplo mais impressionante dessa tradição, com centenas de milhares de cruzes que se acumulam em um cenário de devoção e resistência cultural.
A literatura lituana também desempenhou papel crucial na preservação da identidade nacional, sobretudo durante períodos de proibição da língua e da cultura sob dominação estrangeira. Poetas como Kristijonas Donelaitis, autor de As Estações do Ano, e mais tarde escritores modernistas, ajudaram a consolidar a língua lituana como instrumento de resistência e expressão. Hoje, a literatura do país continua viva, explorando temas universais, mas sempre enraizada na experiência histórica e cultural local. Outro aspecto que merece destaque é a religiosidade, profundamente entrelaçada à cultura lituana. Embora seja uma nação majoritariamente católica, a Lituânia preserva até hoje resquícios de sua herança pagã, sendo o último país europeu a ser oficialmente cristianizado, no século XIV. Essa transição deixou marcas que permanecem visíveis em símbolos, festivais e rituais que combinam fé cristã com elementos de veneração à natureza. O sol, a lua, as árvores e os rios ainda ocupam espaço no imaginário cultural, muitas vezes integrados a festas religiosas ou expressões artísticas. No campo das artes contemporâneas, a Lituânia demonstra uma vitalidade crescente. Vilnius, com sua cena artística diversificada, abriga galerias modernas, festivais de cinema e espaços de arte experimental que convivem lado a lado com monumentos históricos. Artistas lituanos vêm se destacando internacionalmente, levando para o mundo uma produção que dialoga com as questões globais sem perder a marca de sua origem. O cinema lituano, por exemplo, ganhou reconhecimento nos últimos anos, explorando narrativas que unem sensibilidade estética e profundidade histórica. As tradições também estão fortemente ligadas às celebrações anuais, muitas delas herdadas do calendário pagão, mas ressignificadas pelo cristianismo. A festa de Jonins, ou solstício de verão, é uma das mais emblemáticas, celebrada com fogueiras, canções e rituais ligados à fertilidade e à renovação da vida. O Natal e a Páscoa, por sua vez, trazem costumes únicos, como a preparação de 12 pratos diferentes na ceia natalina, simbolizando os apóstolos, e a bênção dos alimentos no domingo pascal, práticas que unem fé e tradição comunitária. Assim, a cultura da Lituânia é feita de múltiplas camadas que se sobrepõem e se entrelaçam. A herança pagã que resiste nos símbolos, a devoção cristã que se enraizou no coração do povo, as expressões artísticas que dialogam com a modernidade e as tradições populares que continuam vivas no dia a dia. Essa riqueza cultural não apenas reforça a identidade do país, mas também o projeta no cenário internacional como um exemplo de como tradição e inovação podem conviver em harmonia. Conhecer a Lituânia através de sua cultura é, portanto, mergulhar em um universo de sons, cores, símbolos e narrativas que revelam a força de um povo que soube transformar sua história em arte e sua arte em identidade. A religião e a espiritualidade desempenham um papel central na vida e na identidade da Lituânia, sendo elementos que atravessam séculos de história e se entrelaçam profundamente com a cultura e as tradições do país. A Lituânia é reconhecida como a última nação da Europa a adotar oficialmente o cristianismo, no século XIV, o que deixou marcas duradouras de uma religiosidade que mistura elementos pagãos e cristãos. Essa dualidade faz com que a fé lituana não seja apenas prática religiosa, mas também expressão de identidade, resistência e ligação com a natureza, formando uma espiritualidade única que se manifesta nas pessoas, nas cidades e nos espaços naturais do país. O catolicismo é, sem dúvida, a religião predominante, representando a principal força espiritual e comunitária da Lituânia. Igrejas barrocas e catedrais medievais, muitas delas consideradas obras-primas da arquitetura europeia, se espalham pelo território, servindo como centros de oração, encontros e celebrações. Entre os locais mais emblemáticos está a Colina das Cruzes, em Iauliai, onde milhares de cruzes foram erguidas ao longo dos séculos como símbolo de fé, resistência e esperança. Durante os períodos de ocupação estrangeira, especialmente sob o regime soviético, a manutenção dessa prática tornou-se um ato de coragem, demonstrando como a espiritualidade lituana se entrelaça com a luta pela liberdade e a preservação da identidade nacional. Além do catolicismo, ainda existem comunidades menores de protestantes, ortodoxos e judeus, que contribuem para a diversidade religiosa do país. Essa pluralidade, embora reduzida em números, reforça o caráter de tolerância e coexistência que a Lituânia mantém desde o período do Grão-Ducado.
quando diferentes grupos étnicos e religiosos compartilhavam o mesmo território. A preservação de tradições judaicas, por exemplo, mantém viva a memória de uma comunidade que teve papel importante na história urbana do país, especialmente em cidades como Vilnius, conhecida como a Jerusalém do Norte, antes da Segunda Guerra Mundial. A espiritualidade lituana não se limita às construções e aos rituais cristãos, ela está profundamente ligada à natureza e aos ciclos da vida. Muitos costumes herdados do paganismo permanecem, especialmente em celebrações como o solstício de verão, Jonins, quando fogueiras são acesas e rituais simbólicos marcam a ligação entre homem, terra e céu. Árvores, rios e florestas são vistos como lugares sagrados, reforçando uma concepção de espiritualidade que reconhece a divindade na natureza e na vida cotidiana. Essa visão sincrética, que combina elementos pagãos e cristãos, define uma religiosidade única, capaz de unir tradição, fé e identidade cultural. A prática religiosa também se manifesta na vida diária, em pequenas atitudes de devoção e solidariedade, como a bênção de alimentos, a participação em missas e a manutenção de altares domésticos. A fé se transforma em uma força de união social, transmitindo valores de ética, hospitalidade e respeito à memória coletiva. Mesmo na contemporaneidade, com o avanço da modernidade e do mundo urbano, a espiritualidade permanece presente na Lituânia, moldando comportamentos, festivais e celebrações públicas, mantendo viva a conexão entre passado, presente e futuro. Em síntese, a religião e a espiritualidade lituana representam mais do que práticas religiosas, são um elo entre história, cultura e identidade. O catolicismo, enriquecido por tradições pagãs, cria um panorama de fé que combina devoção, resistência e ligação com a natureza, tornando-se parte essencial do modo de vida e da alma do país. Conhecer a Lituânia através de sua espiritualidade é compreender a profundidade de um povo que, mesmo diante das adversidades, manteve viva a fé, preservou suas tradições e transformou a religiosidade em força cultural e identidade coletiva. A Lituânia é um país onde a cultura se manifesta de forma vibrante e contínua, e seus festivais e eventos culturais são um reflexo dessa energia. Ao longo do ano, diferentes celebrações unem tradição, arte, música, dança e gastronomia, criando experiências únicas que atraem tanto moradores quanto turistas. Esses eventos funcionam como verdadeiros pontos de encontro da comunidade, preservando práticas antigas, promovendo a identidade nacional e mostrando a capacidade do país de integrar a modernidade com a tradição. Entre os festivais mais importantes, o Festival de Coros e Música Tradicional ocupa destaque. Trata-se de um evento que acontece periodicamente e reúne milhares de cantores de todas as regiões do país. Inspirado na tradição do canto polifônico lituano, considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, o festival celebra a harmonia entre vozes, a preservação do folclore e o sentimento de unidade nacional. Durante os dias de apresentação, cidades como Vilnius ou Kaunas transformam-se em palcos de grande emoção, onde o público é convidado a participar de uma experiência sonora e cultural única. O Jonins, ou Solstício de Verão, é outro festival emblemático, celebrado com entusiasmo em todo o país. Tradicionalmente ligado a rituais pagãos, o evento envolve fogueiras, coroas de flores, cantos e danças que simbolizam a fertilidade, a renovação da vida e a ligação com a natureza. Apesar de suas raízes antigas, o Jonins também é integrado à cultura cristã local, e a festa representa uma síntese perfeita entre tradição, espiritualidade e convivência comunitária. As aldeias e cidades lituanas recebem milhares de participantes que buscam vivenciar a magia dessa celebração, tornando o evento uma oportunidade para mergulhar na história e nos costumes do país. O cinema e as artes modernas também encontram espaço em festivais dedicados a essas expressões. Vilnius, por exemplo, realiza anualmente o Festival Internacional de Cinema, reunindo produções nacionais e internacionais, oficinas e debates que incentivam o intercâmbio cultural. Museus e galerias promovem exposições temporárias e eventos especiais, conectando o público com a arte contemporânea e o patrimônio histórico de maneira dinâmica e envolvente. Essa combinação de tradição e modernidade demonstra como a Lituânia valoriza tanto suas raízes quanto a criatividade atual, fortalecendo a identidade cultural e incentivando a participação de jovens artistas.
A gastronomia é igualmente celebrada em eventos como feiras de alimentos e festivais de culinária, onde produtos típicos, como o pão de centeio, o cepeliná e doces tradicionais, são apresentados ao público. Esses eventos não apenas estimulam o turismo, mas também reforçam a memória cultural, permitindo que cada prato conte histórias de gerações, hábitos e símbolos que se mantêm vivos até hoje. Festivais religiosos e espirituais também ocupam lugar especial no calendário cultural. O Natal e a Páscoa são marcados por celebrações tradicionais que incluem missas, bênçãos e rituais simbólicos, enquanto festivais locais em vilarejos combinam devoção e lazer, fortalecendo o sentido de comunidade e identidade. Cada evento cultural, seja secular ou religioso, funciona como um elo entre passado e presente, conectando indivíduos à história do país e oferecendo vivências que permanecem na memória. Em resumo, os festivais e eventos culturais da Lituânia representam a alma do país, unindo música, dança, arte, gastronomia e espiritualidade em experiências que preservam tradições e celebram a criatividade contemporânea. Participar desses eventos é mergulhar em uma nação que valoriza suas raízes, promove a integração social e demonstra, de maneira vibrante, que cultura e identidade são inseparáveis na vida do povo lituano. O turismo rural na Lituânia oferece uma oportunidade única de vivenciar o país de forma autêntica, conectando-se com a natureza, a tradição e o modo de vida do povo lituano. Diferente do turismo urbano, que foca em monumentos e atrações históricas, o turismo rural permite ao visitante experimentar a vida cotidiana das comunidades, conhecendo práticas agrícolas, culinária caseira, artesanato local e costumes preservados há séculos. As regiões rurais lituanas são caracterizadas por pequenas vilas, fazendas e florestas densas, onde o tempo parece seguir um ritmo mais tranquilo, e a hospitalidade dos moradores transforma cada visita em uma experiência pessoal e inesquecível. Um dos elementos mais atraentes do turismo rural é a possibilidade de participar de atividades tradicionais, como a colheita de produtos agrícolas, o cuidado com animais e a produção de alimentos caseiros. Visitantes podem aprender a preparar pratos típicos, como o cepeliná ou pães artesanais de centeio, utilizando métodos que passam de geração em geração. Essa interação direta com a cultura local oferece não apenas aprendizado, mas também um contato genuíno com a vida lituana, permitindo compreender como a tradição e a modernidade coexistem no cotidiano das aldeias. As vilas rurais, muitas vezes localizadas próximas a lagos, rios ou florestas, proporcionam cenários ideais para atividades ao ar livre. Caminhadas, passeios de bicicleta, observação de aves e pesca são apenas algumas das experiências que conectam o visitante com a natureza. A preservação ambiental é uma característica marcante dessas regiões, onde parques nacionais, reservas florestais e áreas protegidas garantem que a biodiversidade seja mantida. Além disso, muitos locais oferecem alojamentos em casas de campo tradicionais, permitindo que os turistas vivam de forma imersiva e confortável ao mesmo tempo, em contato direto com o ambiente rural. O turismo rural também promove encontros culturais e festivais locais que mantêm vivas as tradições comunitárias. Festas de colheita, celebrações de solstício e eventos de artesanato são oportunidades de observar a música, a dança e as crenças espirituais da Lituânia em seu contexto original. Nesses eventos, moradores e visitantes interagem, criando uma experiência rica de troca cultural e fortalecimento da identidade nacional. Artesãos locais apresentam seus trabalhos, como bordados, esculturas de madeira e objetos de âmbar, permitindo que cada visitante leve para casa não apenas uma lembrança, mas uma parte da cultura lituana. Outro destaque do turismo rural é a proximidade com a natureza selvagem e preservada. Regiões como Auktaitija e Dzija, com suas florestas, lagos e trilhas, permitem explorar a Lituânia de forma tranquila e contemplativa. Aqui, é possível observar a fauna local, incluindo cervos, castores e diversas espécies de aves, enquanto se desfruta do ar puro e da quietude que caracterizam o interior do país. Essa imersão contribui para uma experiência sensorial completa, onde o silêncio e a paisagem se tornam parte da memória de viagem. Em síntese, o turismo rural e as experiências locais na Lituânia proporcionam mais do que lazer, oferecem um contato direto com a história, a tradição e a natureza do país.
É uma forma de compreender a essência do povo lituano, suas práticas, valores e hospitalidade, enquanto se desfruta de paisagens preservadas e atividades autênticas. Para quem busca fugir da rotina urbana e se reconectar com a simplicidade, a beleza natural e a cultura genuína, o turismo rural na Lituânia se apresenta como uma experiência enriquecedora capaz de revelar a alma de um país que valoriza suas raízes e compartilha sua identidade com todos que o visitam. A vida noturna e o entretenimento na Lituânia oferecem experiências diversificadas que combinam modernidade, criatividade e tradição, atraindo tanto moradores quanto turistas em busca de diversão, cultura e socialização. Embora o país seja conhecido por suas paisagens naturais e cidades históricas, suas capitais e centros urbanos também apresentam uma cena vibrante, com bares, cafés, casas de show, teatros e festivais que se estendem até altas horas da noite. Vilnius, a capital, é o epicentro dessa dinâmica, oferecendo uma variedade de opções que vão desde pubs acolhedores em ruas históricas até clubes modernos que seguem as tendências internacionais de música eletrônica, jazz e rock. A atmosfera da cidade à noite é marcada pela combinação do charme arquitetônico barroco com a energia jovem e criativa de estudantes, artistas e turistas, criando experiências únicas de lazer e entretenimento. Kaunas, a segunda maior cidade do país, possui uma vida noturna igualmente interessante, embora com características distintas. A cidade é conhecida por seus cafés e bares que promovem encontros culturais e musicais, misturando arte e diversão. Durante o verão, praças e avenidas se transformam em espaços de eventos ao ar livre, com música ao vivo, apresentações teatrais e festivais gastronômicos. A forte presença estudantil contribui para um ambiente animado, onde tendências culturais e entretenimento se mesclam, tornando Kaunas um ponto de referência para quem busca uma noite vibrante, mas sem perder o charme e a autenticidade lituana. Klaipėda, a cidade portuária, oferece um estilo de vida noturno diferente, fortemente ligado à proximidade do mar e à tradição marítima. Restaurantes à beira da água, bares temáticos e festivais de verão transformam a cidade em um local de lazer que combina música, gastronomia e experiências ao ar livre. Durante os meses mais quentes, a vida noturna se intensifica, com eventos que aproveitam a brisa do Báltico e a beleza das paisagens costeiras, oferecendo momentos de descontração e socialização em um cenário único. Além das capitais, cidades menores também contribuem para o panorama do entretenimento. Concertos, peças de teatro, apresentações de dança e festivais locais são comuns e acessíveis, promovendo uma integração entre cultura e lazer. A Lituânia investe em eventos culturais noturnos que permitem a moradores e visitantes explorar a riqueza artística do país em horários alternativos, transformando a noite em oportunidade de aprendizado, diversão e conexão social. O entretenimento lituano não se restringe apenas a bares e clubes. A música ao vivo, especialmente o jazz, o folk e a música clássica, é valorizada e apresenta-se em teatros, salas de concerto e até em cafés intimistas. Festivais internacionais, como o Vilnius Jazz Festival, reúnem artistas renomados e amadores, incentivando o intercâmbio cultural e reforçando a importância da música como elemento de identidade e diversão. Outro aspecto relevante da vida noturna é o equilíbrio entre modernidade e tradição. Muitos bares e clubes estão localizados em prédios históricos ou áreas centrais, onde é possível apreciar a arquitetura barroca e neoclássica enquanto se desfruta de coquetéis, shows ou música ao vivo. Essa fusão cria uma experiência de entretenimento única, na qual o passado e o presente coexistem, refletindo a capacidade da Lituânia de inovar sem perder suas raízes. Em resumo, a vida noturna e o entretenimento na Lituânia oferecem uma gama de experiências que combinam cultura, música, socialização e lazer. Das ruas históricas de Vilnius aos bares à beira-mar de Klaipėda, passando pelos cafés artísticos de Kaunas, a noite lituana é marcada por diversidade, criatividade e energia. Para visitantes e locais, ela representa não apenas diversão, mas também oportunidade de vivenciar a cultura, a música e a sociabilidade do país em sua forma mais dinâmica e envolvente. O transporte e a mobilidade na Lituânia são fundamentais para permitir que residentes e visitantes explorem o país com facilidade, segurança e eficiência. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno,
O território lituano possui uma infraestrutura de transporte moderna, que combina estradas bem conservadas, ferrovias, transporte aéreo e sistemas urbanos integrados. Essa estrutura garante acessibilidade às principais cidades, pontos turísticos, vilarejos e áreas naturais, tornando a viagem pelo país prática e agradável. Além disso, o desenvolvimento contínuo do transporte contribui para o turismo, a economia e a conexão cultural entre regiões, reforçando a integração nacional. O sistema rodoviário é o principal meio de transporte terrestre e apresenta condições excelentes, especialmente nas rotas que ligam Vilnius, Kaunas, Klaipėda e outras cidades importantes. As autoestradas e estradas nacionais são bem sinalizadas, com serviços de manutenção regulares, e permitem deslocamentos rápidos e seguros. Para os turistas, alugar um carro é uma opção popular, pois proporciona liberdade para explorar regiões rurais, parques nacionais e pequenas vilas que não são tão bem atendidas por transporte público. Além disso, o país investiu na modernização de rodovias, garantindo conforto e eficiência mesmo em trajetos mais longos. O transporte ferroviário complementa a mobilidade interna e oferece uma alternativa prática para percorrer distâncias maiores. Trens modernos conectam Vilnius, Kaunas e Klaipėda, proporcionando uma viagem confortável, segura e pontual. Algumas linhas também permitem transporte de bicicletas, tornando a experiência ainda mais integrada à natureza e ao turismo ativo. Embora a rede ferroviária não seja tão extensa quanto a rodoviária, ela desempenha um papel importante para deslocamentos interurbanos e para aqueles que desejam apreciar a paisagem lituana de forma tranquila e sustentável. O transporte urbano nas cidades é eficiente e diversificado. Vilnius, por exemplo, conta com uma ampla rede de ônibus e micro-ônibus que conectam bairros, centros históricos e áreas periféricas, permitindo fácil acesso a pontos turísticos e zonas comerciais. Kaunas e Klaipėda apresentam sistemas semelhantes, com frota moderna e horários regulares que facilitam o dia a dia de moradores e turistas. Além disso, a utilização de táxis e serviços de transporte por aplicativo garante mobilidade flexível, especialmente à noite ou em locais menos centrais. O transporte aéreo também desempenha papel importante, especialmente para visitantes internacionais e para deslocamentos rápidos dentro do país ou para países vizinhos. O Aeroporto Internacional de Vilnius é o principal hub, oferecendo voos diretos para diversas capitais europeias e conexões globais. Kaunas e Palanga possuem aeroportos menores, mas igualmente eficientes, focados em voos low cost e rotas regionais, ampliando as opções de chegada e partida. Essa malha aérea integrada fortalece o turismo e facilita a circulação de pessoas e bens. Para os que buscam mobilidade sustentável, a Lituânia vem investindo em ciclovias e transporte alternativo, incentivando o uso de bicicletas, patinetes elétricos e sistemas de compartilhamento urbano. Essas iniciativas não apenas reduzem o impacto ambiental, mas também promovem um estilo de vida saudável e uma forma mais próxima de conhecer cidades e regiões naturais. Em síntese, o transporte e a mobilidade na Lituânia combinam eficiência, segurança e diversidade de opções, permitindo explorar o país com liberdade e conforto. Seja por rodovia, ferrovia, avião ou bicicleta, os visitantes encontram facilidades que tornam a viagem fluida, integrando centros urbanos, áreas rurais e pontos turísticos. Essa infraestrutura moderna reforça a experiência do turista e fortalece a economia, ao mesmo tempo em que conecta tradições, cultura e modernidade em um país que valoriza a mobilidade como parte essencial de sua vida cotidiana. A Lituânia é um país onde a natureza ocupa um papel central na vida cotidiana e no turismo, oferecendo paisagens diversas que vão de florestas densas e lagos cristalinos a áreas costeiras e reservas protegidas. A relação do povo lituano com o meio ambiente é profunda e histórica, refletindo-se em tradições, festivais, esportes e lazer. Para visitantes, explorar a natureza lituana significa não apenas contemplar cenários belíssimos, mas também participar de atividades que promovem contato direto com o ambiente, aventura e bem-estar, proporcionando experiências memoráveis em qualquer estação do ano. As florestas lituanas são extensas e preservadas, cobrindo cerca de um terço do território nacional. Regiões como Dzija e Auktaitija destacam-se por suas trilhas, fauna diversificada e vegetação nativa,
oferecendo oportunidades para caminhadas, observação de aves e exploração de flora e fauna. Durante o outono, as cores quentes das árvores criam paisagens impressionantes, enquanto na primavera a natureza desperta com flores silvestres e o canto dos pássaros. Esses locais são ideais para quem busca tranquilidade, contemplação e uma conexão profunda com o meio ambiente. Os lagos da Lituânia, muitos deles situados em parques nacionais, também são atrativos importantes. O Parque Nacional de Aukštaitija, com seus inúmeros lagos interligados por rios e canais, permite atividades como caiaque, canoagem, pesca e passeios de barco. A água cristalina, a vegetação ao redor e a fauna aquática criam cenários perfeitos para descanso e aventura ao mesmo tempo. Durante o verão, os lagos tornam-se centros de lazer, reunindo famílias e turistas que desejam aproveitar banhos de sol, natação e esportes aquáticos em meio à natureza. As regiões costeiras do Mar Báltico, especialmente próximas a Klaipėda e a Kuronianspit, oferecem experiências únicas. Praias de areia fina, dunas móveis e vilarejos pitorescos tornam a visita inesquecível, permitindo relaxamento, esportes náuticos e exploração do patrimônio natural. O Parque Nacional da Kuronianspit, Patrimônio Mundial da Unesco, é um exemplo notável, com suas dunas impressionantes, florestas e lagoas que criam um ecossistema singular e cenários ideais para caminhadas e fotografia. Para os amantes de esportes de aventura, a Lituânia oferece opções variadas, incluindo ciclismo em trilhas rurais, escaladas em rochas naturais, passeios a cavalo e até observação de animais silvestres em reservas. Muitos locais disponibilizam guias e equipamentos, garantindo segurança e conforto durante a prática das atividades. Além disso, o ecoturismo vem se fortalecendo, incentivando práticas sustentáveis e valorizando a preservação do meio ambiente, enquanto proporciona experiências imersivas que conectam o visitante à cultura local. Mesmo nos centros urbanos, a natureza está presente. Vilnius e Kaunas contam com parques amplos, jardins botânicos e áreas verdes que permitem momentos de lazer, esportes e relaxamento. A integração entre cidade e natureza reforça o estilo de vida saudável e o respeito pelo meio ambiente, mostrando como a Lituânia valoriza o equilíbrio entre desenvolvimento urbano e preservação natural. Em resumo, a natureza e as atividades ao ar livre na Lituânia oferecem uma experiência completa de exploração, aventura e contemplação. Florestas, lagos, áreas costeiras e parques nacionais proporcionam oportunidades para esportes, lazer e conexão espiritual com o meio ambiente. Para turistas e moradores, essas experiências revelam a diversidade e a beleza do país, permitindo vivenciar sua essência ecológica e cultural de forma autêntica, inesquecível e harmoniosa. A Lituânia oferece uma experiência de compras única, que vai além do comércio tradicional e permite ao visitante mergulhar em sua cultura, história e criatividade por meio de artesanato e produtos locais. Desde mercados históricos e feiras de rua até boutiques modernas, o país combina tradição e inovação, oferecendo itens que refletem a identidade nacional e a habilidade artesanal do povo lituano. As compras na Lituânia não são apenas uma atividade econômica, mas também uma forma de conhecer a riqueza cultural e artística do país, proporcionando lembranças autênticas e experiências memoráveis para turistas e colecionadores. O artesanato é um dos destaques das compras locais, com uma variedade impressionante de produtos que vão de peças de madeira esculpida a bordados delicados e objetos feitos de âmbar, a famosa resina dourada do Báltico. O âmbar lituano é particularmente valorizado, sendo encontrado em joias, adornos e esculturas, muitas vezes preservando formas naturais que remontam a milhões de anos. A tradição de trabalhar com âmbar remonta à antiguidade, e cada peça carrega consigo história, cultura e um toque de exclusividade, tornando-se uma lembrança simbólica da Lituânia. Os bordados e tecidos tradicionais também são muito apreciados, especialmente aqueles que reproduzem padrões geométricos ou florais herdados da cultura popular. Vestimentas típicas, mantas, toalhas e acessórios decorativos são produzidos por artesãos locais que combinam técnicas antigas com designs contemporâneos, permitindo que cada peça seja funcional e artística ao mesmo tempo. Além disso, esses produtos carregam significados simbólicos, transmitindo valores, crenças e tradições que atravessam gerações.
As feiras de rua e mercados locais são lugares ideais para descobrir produtos autênticos, desde alimentos artesanais até lembranças únicas. Queijos, pães de centeio, doces tradicionais e bebidas típicas, como o licor de mel Krupnikas, são vendidos lado a lado com artigos de arte popular. Esses espaços proporcionam uma experiência de imersão cultural, permitindo interações diretas com os produtores, aprendendo sobre técnicas e histórias por trás de cada produto. Comprar nesses mercados é participar de uma tradição viva, onde comércio e cultura se entrelaçam de forma genuína. As cidades maiores, como Vilnius, Kaunas e Klaipėda, oferecem boutiques e lojas especializadas que combinam modernidade e tradição. Além de produtos artesanais, é possível encontrar design contemporâneo, moda local e obras de artistas lituanos, permitindo aos visitantes levar para casa peças únicas que representam a criatividade atual do país. Centros comerciais e áreas históricas das cidades também abrigam galerias de arte e lojas de souvenirs de alta qualidade, que ampliam as opções de compra sem perder o vínculo cultural. Em síntese, compras, artesanato e produtos locais na Lituânia vão muito além do simples consumo. São uma forma de conectar-se à história, à cultura e à identidade do país. Cada peça de âmbar, cada bordado ou alimento artesanal conta uma história e transmite valores que atravessam gerações. Explorar mercados, feiras e lojas especializadas permite ao visitante compreender melhor a riqueza cultural lituana, levando para casa não apenas objetos, mas memórias e experiências que refletem a essência do país. Explorar a Lituânia é mergulhar em um país que combina história, cultura, natureza e modernidade de maneira harmoniosa e surpreendente. Cada região, desde as cidades vibrantes até as vilas rurais, oferece experiências únicas que permitem conhecer a identidade do povo lituano, suas tradições, sua arte e sua ligação profunda com a natureza. Vilnius com seu centro histórico barroco e vida cultural intensa, Kaunas com seu charme estudantil e artístico e Klaipėda com sua proximidade ao mar e atmosfera portuária representam apenas uma parte do rico mosaico que compõe este país do Báltico. Ao longo de toda a viagem, é possível perceber como a Lituânia valoriza suas raízes, preserva a história e, ao mesmo tempo, abraça a modernidade, oferecendo experiências que encantam todos os tipos de visitantes. Para aproveitar ao máximo a visita, é recomendável dedicar tempo tanto às cidades quanto às áreas rurais, explorando parques nacionais, lagos, florestas e vilarejos tradicionais. Participar de festivais, experimentar a gastronomia local e interagir com artesãos são maneiras de vivenciar o país de forma autêntica. Além disso, utilizar os sistemas de transporte eficientes que incluem rodovias, trens, ônibus urbanos e voos regionais facilita a mobilidade e permite que cada viagem seja organizada de acordo com os interesses do visitante, seja ele amante da cultura, da história, da natureza ou da vida urbana. A Lituânia também se destaca pelo seu turismo sustentável, incentivando práticas que respeitam o meio ambiente e valorizam o patrimônio cultural. Desde atividades ao ar livre, como caminhadas, ciclismo e esportes aquáticos, até o turismo rural e experiências gastronômicas, o país oferece oportunidades para se conectar com a natureza e a cultura local de forma consciente. Essa atenção à preservação ambiental e à autenticidade das experiências garante que cada visita seja enriquecedora, memorável e alinhada com valores de respeito e sustentabilidade. Entre os destaques da viagem estão os mercados de artesanato e produtos locais, onde é possível adquirir peças de âmbar, bordados tradicionais e iguarias típicas. Essas compras não representam apenas souvenirs, mas também a chance de levar consigo um pedaço da cultura lituana, uma lembrança que preserva a história, a criatividade e o espírito do país. Explorar essas feiras e lojas especializadas oferece uma conexão direta com os moradores e a riqueza cultural que define a Lituânia. Em resumo, conhecer a Lituânia é descobrir um país que consegue equilibrar tradição e modernidade, natureza e urbanidade, espiritualidade e diversão. Cada visita revela uma nova faceta, seja na arquitetura histórica, nas florestas e lagos exuberantes, na música e dança folclórica ou nos festivais que celebram a cultura viva. Para quem busca uma experiência completa e autêntica, a Lituânia se apresenta como um destino que encanta, educa e inspira, deixando memórias inesquecíveis e um desejo de retornar.
E se você quer continuar explorando não apenas a Lituânia, mas ilhas e países ao redor do mundo com dicas de turismo, cultura, gastronomia e experiências únicas. Inscreva-se agora no canal Ilhas e Países, ative o sininho para receber todas as novidades e compartilhe com amigos que também amam viajar. Assim, você não perde nenhuma aventura e ainda se conecta com histórias, lugares e culturas fascinantes de todo o planeta.